É desumano. O Moraes ele tá mantendo preso um pai de bebê por 18 meses sem denúncia, sem acusação criminal. Isso aqui é tortura ou não é, ministro Gilmar Mendes? Olha aí a manchete da Gazeta do Povo. Mostra aí, produção. Leia comigo, pessoal. Sem denúncia, Moraes mantém pai de bebê preso por 18 meses. Aspas aqui do que ele falou. Perdi tudo. Perdi tudo. É pau de arara do século XXI ou não é, ministro Dias Toffoli? Agora eu quero que você que está aí nos responda. E os ministros que criticavam a Lava Jato, cadê eles? E os garantistas, cadê os garantistas? Cadê aquele clube da impunidade? Cadê os advogados do Prerrogativas, aquele clube de advogados militantes, lulistas, que disseram no jantar em homenagem ao Lula: se o crime já aconteceu, para que punir? Cadê eles que viviam apontando o dedo para Lava Jato, apontando cisco no olho do outro, quando eles têm uma árvore no seu próprio olho? Ah, eu sei onde vocês estão. Estão aproveitando a mamata do governo Lula, com seus mais de 20 cargos, com o cabide de emprego que vocês conseguiram desde que o Lula chegou ao poder novamente, inclusive em grandes ministérios, né, a turminha da impunidade. Ah, para falar disso aqui, vocês não falam, né? Vocês são hipócritas, são uma vergonha para a advocacia. Gente, vocês me perdoem o desabafo, não tem como. A situação que nós vivemos no Brasil é muito absurda, é muito revoltante. Mas fica aqui comigo que eu vou contar para você a história desse homem que está preso ilegalmente, sem acusação criminal contra ele, há mais de 18 meses, e você vai se indignar comigo. E tenha aí em mente que uma pessoa pode ficar presa 35 dias sem uma acusação. Depois disso, ou ela é acusada, ou outra. Mas o Supremo está acima das regras. O Supremo está acima da lei, acima da Constituição. O Supremo é o Supremo. Eu quero pedir para a produção jogar aí na tela, por favor, um artigo que eu fiz para a Gazeta do Povo há 3 meses, com uma apuração exclusiva nossa sobre o número de vítimas do STF que estavam presas sem denúncia. Olha aí comigo, ó. Exclusivo. Caixa preta do STF esconde violação sistemática de direitos humanos. O que estava fazendo o ministro dos Direitos Humanos enquanto tudo isso estava vindo à tona, esses abusos sequenciais do STF? Bom, a gente sabe que ele foi afastado sob acusações de ele ter violado os direitos humanos, de assédios sexuais dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Talvez as ocupações lá sejam diferentes daquelas que nós esperamos, não é verdade? Da mesma forma como no Ministério da Igualdade Racial, a gente fica perguntando, eles estão lutando contra o racismo, ao mesmo tempo que a assessora da ministra estava lá chamando os paulistas de racistas europeus safades. Eles estavam praticando o próprio racismo, da mesma forma como eles, no Ministério dos Direitos Humanos, estavam, segundo as acusações, desrespeitando os direitos humanos. E, gente, o que eu descobri, eu revelei nessa matéria aí, foi estarrecedor. Era um número de mais de 27 pessoas presas sem acusação no Supremo por meses, algumas até anos. A maioria relacionada às investigações 8 de janeiro. E adivinha de quem que eu falei nessa matéria 3 meses atrás? Nessa minha coluna, a que você tem acesso bastando assinar esse jornal, que é o melhor jornal do Brasil, que é a Gazeta do Povo. Adivinha de quem que eu falei? Olha aí, confere aí, ó. Assina aí, ó. Eu sempre erro lado aqui, ó. Assina aí, ó. Pessoal, adivinha de quem que eu falei nessa minha coluna há 3 meses? Dele mesmo, do Marco Alexandre Machado de Araújo, um ex-policial e motorista de Uber de 54 anos de Uberlândia, casado com 3 filhas. Bora conhecer um pouquinho da história do Marco? O Marco ele foi preso preventivamente por ordem de outro Alexandre, o Alexandre de Moraes, em 20 de abril de 2023 e permanece detido até hoje, sem que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, tenha apresentado uma acusação formal, uma denúncia, o que é extremamente grave e é ilegal. Como eu disse para vocês, o prazo legal para apresentação de uma acusação contra o réu preso é de 35 dias. Mas o Marco está preso há mais de 18 meses sem denúncia, afastado da sua esposa, afastado de suas ocupações, afastado das suas 4 filhas. Ele já teve 3 pedidos de liberdade provisória com tornozeleira eletrônica negados por Moraes.
E o Marco, gente, foi detido por ter participado dos atos do 8 de janeiro, mas não há provas de que ele tenha cometido qualquer crime. Os advogados do Marco dizem que tudo que existe contra ele é um inquérito com fotos dele dentro do STF no dia 8, mas sem individualização de conduta, ou seja, sem nada que ele tenha feito de errado, sem se apontar, sem se comprovar nada que ele tenha feito de errado dentro do prédio. Não se apresentam fotos de nada que ele fez errado. Segundo os advogados, as filmagens mostrariam que ele estava ajudando a Polícia Legislativa a evitar danos ao patrimônio público, inclusive porque ele é um ex-policial militar, e não compactuaria com o vandalismo. Os advogados pediram as imagens ao Supremo, mas adivinha o que aconteceu? Direito de defesa é só para os outros, não para os réus do 8 de janeiro. O Supremo não entregou para eles as imagens essenciais para ele se defender. Só deram as fotos, que não mostram ele quebrando nada. Em razão do sofrimento mental por estar longe da família e da filha recém-nascida, com que ele não teve contato até hoje e nem viu nascer, o Marco chegou a ser encaminhado para a ala psiquiátrica do presídio. A menina, a filha recém-nascida, já tem 9 meses de idade. E ele foi diagnosticado com esquizofrenia, uma condição que ele nunca teve antes da prisão ilegal. Não foram feitos também os exames para comprovar a condição esquizofrênica depois que houve o diagnóstico. Ou seja, ele está sem acesso a um serviço de saúde de qualidade. Além disso, ele está muito nervoso não só por estar longe da família, mas por ter que conviver, ele, ex-policial, com presos comuns, criminosos perigosos, quando na condição de ex-policial todo mundo sabe que ele corre risco de vida diariamente na Papuda. A mãe do Marco, quando foi visitá-lo, ela se espantou, porque ela disse que o filho estava irreconhecível. Ele quase não estava conseguindo segurar a emoção, não estava conseguindo se sustentar, porque ele perdeu simplesmente 40 quilos. A mãe do Marco disse que para ele receber visita, exige ainda que ele retire todas as roupas, o que para ele foi sentido como uma verdadeira humilhação. Imagine ele, pessoa que prendeu bandidos, agora, sem provas de que tenha feito nada de errado, atuando, respondendo como se bandido fosse. E a esposa do Marco? Ela contou que eles perderam um bebê há 5 anos e eles estavam tentando engravidar novamente. Quando eles conseguiram finalmente o milagre que eles buscavam, o marido foi preso por ordem de Moraes e ela teve que passar toda a gravidez sozinha, sendo que a gravidez foi de risco. O Marco não participou de nenhuma consulta com a esposa, ele não colocou seu ouvido na barriga da esposa para ouvir o batimento cardíaco da criança, ela não aproveitou a gravidez, ele não aproveitou a gravidez ao lado dela, ele não participou de nenhuma festa, ele não pôde fazer nenhuma compra para o bebê, ele não viu a filha nascer. Ele não viu como a filha está crescendo, não vê a filha se desenvolvendo, passando a comer comida sólida, falando as primeiras palavras, os primeiros balbucios de um neném. Ele só viu a filha 2 vezes durante visitas. Na primeira vez, ele sequer conseguiu segurar a filha do colo, porque ele não tinha forças, de tão debilitado que hoje o Marco está. E vocês podem ouvir tudo isso e pensar, por que eu estou contando tudo isso? Porque quando a gente fala dos presos do 8 de janeiro, a gente não está falando de números, a gente está falando de vidas, de pessoas, de histórias que estão sendo destruídas injustamente, ilegalmente. Quando nós falamos de liberdades, nós não estamos falando de conceitos abstratos. Nós falamos de respeitar os direitos mais básicos das pessoas. Aqueles que houve toda uma constituição, todo um sistema para controlar o Estado contra abusos de poder. Mas agora a gente vê os abusos do poder do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, acontecendo dia depois de dia, sem qualquer sistema de contenção. Se qualquer juiz fizesse o que o Supremo faz, qualquer tribunal ia conceder um habeas corpus. Aquele juiz ia ser punido por seus abusos. Contudo, quando é o Supremo, ninguém limita. E o Senado cai calado, de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal. Um Senado covarde, que não enfrenta o mal que precisa enfrentar, que são os abusos praticados na mais alta esfera de poder. Um Senado que nos envergonha. Senadores que deveriam voltar para casa, renunciar a seus mandatos, para que gente que tem coragem para fazer o que precisa ser feito, assuma os seus lugares. O Marco escreveu uma carta para a família dizendo o seguinte, eu separei aqui para ler para vocês. Me apresentei voluntariamente à Polícia Federal de Brasília porque sabia da minha conduta como cidadão que não compactua com atos antidemocráticos.
Eu estou preso por algo que eu não fiz e eu não apoio, pagando um alto preço que está custando a minha vida. Eu perdi tudo. Eu só não quero perder a fé em Deus de que haverá justiça. Enquanto Marco Alexandre e outros réus dos atos do 8 de janeiro seguem presos ilegalmente e sofrem todo tipo de tormento nas mãos dos ministros do STF, como Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o que nós vemos esses mesmos ministros fazer é anular casos da Lava Jato, suspendendo multas bilionárias de empreiteiras que confessam corrupção e liberando da prisão acusados de crimes de colarinho branco. Um Supremo que é um poodle com os grandes corruptos do Brasil, com os maiores poderosos, mas que é um Doberman que esmaga pessoas simples do 8 de janeiro. Se você está indignado, deixa a sua indignação nos comentários que eu quero ouvir você.